O Palácio de Jade, localizado em uma área remota do Império do Dragão, foi construído em uma montanha nevada. Com centenas de anos de herança, entre todo o Império do Dragão, só pode pertencer à facção média e inferior. Há quase 1000 discípulos no Palácio de Jade, a maioria deles são discípulas, cada um é lindo como a flor. Muitas discípulas, mesmo que haja muita neve aqui, não há plantas, elas são como belas flores, desabrochando nesta neve pesada, formando uma bela paisagem. Embora o Palácio de Jade não seja nada fora do comum, há muitas mulheres aqui, e é um bom lugar para muitos cultivadores escolherem um companheiro Dao. Neste momento, nesta neve pesada, muitas discípulas estão treinando artes marciais, segurando uma longa espada para treinar. Sua prática soou por todo o Palácio de Jade como uma música para os ouvidos. Sob este som rítmico e poderoso, parece que este inverno não está tão frio. Ao mesmo tempo, em um pátio do Palácio de Jade, um adolescente pálido, enfiando uma lança de madeira em sua mão, gritava continuamente para a frente. Cada impulso é como tirar um tempo de sua força e liberar todo o poder. Quando a neve caiu em sua lança, um floco de neve se transformou em inúmeras manchas brancas e se espalhou. Depois de empurrar algumas vezes, ele parou de respirar e olhou para o céu. Enquanto isso, seus pensamentos se voltaram para a memória de sua vida anterior. Seu nome é Itianium. Ele é um fã de jogos. Em uma noite de tempestades, de repente um relâmpago cai e ele perde a consciência. No último momento, sentiu que ia morrer. Ele foi atingido por um trovão tão terrível, e foi uma coisa estranha que ele tenha sobrevivido. Quando ele recuperou a consciência, ele já estava neste lugar e havia uma memória estranha em sua cabeça. O dono do corpo morreu porque o corpo estava muito fraco, mas ele ainda treinava excessivamente e acabou morrendo. E apesar desse fato, o atual dono do corpo ainda faz isso. Mesmo sabendo que não poderia treinar por muito tempo, e seu corpo estava muito fraco, ele ainda precisa se fortalecer. Não tenho outro jeito. Aspas. Seu rosto estava pálido e seu corpo era magro. Ele não parecia tão corpulento quanto o cultivador. Em vez disso, ele era tão frágil quanto uma menina. Ha! Aspas. Ele gritou e avançou com uma espora, um ciclone atravessando a ponta da lança, e uma pilha de neve à sua frente foi lavada, se dividindo em incontáveis flocos de neve caindo lentamente do ar. Parecia tão bonito. No entanto, a cor pálida da pele de seu corpo não é muito pior do que este floco de neve. Sua pele é pálida e horrível, e ele não possui QI do sangue. Este é um tabu para o cultivador. Aqueles que não possuem QI do sangue estarão enfrentando dificuldades na vida, e também é impossível cultivar. Isto é como se o sangue tivesse acabado, como podemos viver? Este é o caso deste menino, seu rosto está pálido, não há QI do sangue e ele morrerá jovem. Treinar artes marciais neste estado é deixar-se entrar no caixão com antecedência. Portanto, ele só pode se exercitar no máximo, e não pode treinar artes marciais. Tosse e tosse. Seu rosto de repente ficou vermelho, e era raro ter um pouco de QI do sangue, e uma tosse forte o deixou meio agachado. Este não é mais um cultivador, é uma pessoa doente. Cultivar era demais, e seu corpo era um tanto insuportável. Jovem mestre, por que você está aqui praticando? Você está se machucando. Neste momento, uma empregada saiu correndo do palácio, observando o adolescente tossindo. Ela o culpa pelo que está fazendo, mas mais do que isso, ele está se preocupando com seu bem-estar. Ela rapidamente pegou uma peça de roupa e colocou no menino. Devido à prática de artes marciais, ele não usava roupas em seu corpo. Em um clima tão frio, usar roupas tão finas é insano. Irmã Xiaolin, estou bem, estou apenas me exercitando. E Tianyun segurou a tosse, do rosto pálido, espremeu um sorriso e expressou que estava bem. Sua outra identidade é jovem mestre do Palácio de Jade. O senhor do Palácio de Jade é sua tia, ela se sente responsável por Itianium. Além disso, o paradeiro de seus pais ainda é desconhecido.
Quando ele disse isso, ele se levantou sozinho, sem pedir a ajuda de Xiaolinha, o que provou que ele estava bem. Xiaolinha olhou para ele do topo da cabeça até a ponta do pé, e confirmou que Tianyun terminou seu treinamento, sentindo-se um pouco aliviado. Imediatamente disse: "O senhor do palácio me pediu para levá-lo ao salão principal. Estou procurando por você há um bom tempo e não o encontrei, e aqui está você treinando artes marciais. Jovem mestre, eu sei que você quer treinar artes marciais, mas continuando a se cultivar em sua situação atual, então." Ela disse com relutância. Xiaolinha não conseguiu terminar o que ela disse. "Se eu continuar a cultivar, eu vou morrer." E Tianyun sorriu com indiferença, então disse: "Sempre sei que este corpo não possui QI do sangue, e não vale a pena cultivar, mas não quero terminar assim. Eu não acredito em destino, é tão patético." Aspas. Seu talento não é ruim, mas ele não possui QI do sangue, é aí que está o problema. Mesmo sendo talentoso, sem QI do sangue, qual é o sentido de ser talentoso? Jovem mestre, os olhos de Xiaolinha ficam marejados. Sua idade é alguns anos mais velha que Tianyun. Quando ela olha para Tianyun, ela está cheia de tristeza. "Não diga mais nada, vamos apenas para o salão principal, eu quero saber por que minha tia está me procurando." E Tianyun joga a lança para o lado e cai com precisão na armação da arma ao lado. Então eles entram no salão principal. Quando ele entra no salão principal, ele se sente mais quente. Ele percebe olhares para ele, olhares femininos, todos os quais eram discípulas aqui. Pode ser descrito como o paraíso de um homem. Muitos de fora querem se juntar como discípulos, mas nem todos são recrutados. Apenas um pequeno número de discípulos externos masculinos são recrutados, a maioria são discípulas femininas. As discípulas do lado de fora do salão principal, observando-o com os olhos cheios de desgosto e insatisfação. Eles estão enojados e irritados com Tianyun. Além de ser um lixo que pode morrer a qualquer momento se continuar treinando artes marciais, o outro ponto é que ele é filho do ex-senhor do palácio. Há uma certa regra no Palácio de Jade que afirma que o senhor do palácio é absolutamente proibido de se casar e ter filhos. A mãe de Tianyun violou os regulamentos. Depois de dar à luz a ele, ela correu com um homem. Se não fosse pela influência de sua tia, Tianyun já havia sido expulso em vez de ficar aqui. Xiaolinha se dirige a ele como um jovem mestre, mas outras pessoas não o respeitam, muito menos o chamam de jovem mestre, e chamam Tianyun de lixo ou ovos podres. Diante dessa situação, Tianyun está mostrando uma expressão indiferente, ele está acostumado com isso e já reconheceu esse fato. Toda vez que ele sentia seus olhos desdenhosos, ele cerrava os punhos e se sentia extremamente zangado por dentro, mas ele era impotente para mudar esse fato. Já pensou em sair daqui inúmeras vezes, mas quando pensava em sua tia, não suportava ir embora. Tianyun, você finalmente veio, você treinou artes marciais secretamente. Com uma explosão de reclamações, uma menina pequena e bonita se aproximou, cerca de 20 anos, não muito mais velha que ele. Quando ela se aproximou, as discípulas ao redor inclinaram a cabeça e disseram respeitosamente: "Senhor do palácio." Aspas. A garota que entrou é a tia de Tianyun, Shuiyun. Muito jovem na idade, mas já se tornou o senhor do Palácio de Jade. A razão pela qual ela pode se tornar Palace Lord é que seu talento é incrível. Aos 20 anos, seu cultivo atingiu o reino da condensação central. Geralmente, nesta idade as pessoas só alcançam o reino de refinamento espiritual. Tia. Tianyun olhou para Shuiyun que parecia frustrado e correu até ela, e ele sorriu calorosamente. Sua tia é a pessoa mais preocupada com ele em todo o Palácio de Jade. Ao vê-la, Tianyun se sente quente por dentro. Há alguns anos, quando veio a este mundo, sentiu-se muito confuso. Nesses anos, Shuiyun o acompanhou, cuidando dele e deixando-o aceitar esse fato.
Afinal, aceitar a memória anterior não significa que haja um sentimento de pertencimento. O sentimento de pertencimento se desenvolve lentamente. Não é algo que você ganhou em apenas alguns dias. Embora ele se dirigisse a ela como tia, eles não tinham uma relação de sangue. Já que sua mãe confiou a Shishuyun, que é como sua própria irmã, para criar Itianium, deveria ser razoável para ela chamá-lo de Xiaoyi. Mas elas não têm uma relação de sangue substancial porque elas deveriam se chamar de irmãs. Além disso, a tia mencionada aqui não é apenas má para se dirigir a parentes de sangue, mas também a uma mulher mais velha. Não se aplica apenas a Shishuyun, mas também a outras mulheres mais velhas, desde que elas deixem você se dirigir a elas dessa maneira. Ninguém se importa mais com ele do que ela é carinhosa, gentil e calorosa, e esses sentimentos são genuínos. Olhando para seu lindo rosto, ele se lembrou de coisas de sua infância. Assim como sua mãe, Shishuyun o apoiou enquanto ele crescia. Quando ela vai aos trens, ela o traz junto para que ele não seja intimidado por ninguém. Ela vai até mesmo ir contra os anciãos se for por causa dele. Se não fosse pelo talento de Shishuyun, aqueles anciões o teriam rejeitado. Mesmo que ele queira ficar no palácio, ele não pode cultivar. Então, se ele tentar se cultivar, ele não possui o QI do sangue, e se continuar a se cultivar, ele morrerá. Qual é a diferença entre isso e um lixo? Shishuyun estendeu a mão e acariciou sua cabeça gentilmente, e disse: Eu não culpo você por tentar se cultivar, mas você não pode exagerar. Aspas. Então ela tirou uma caixa de debaixo da manga e a abriu suavemente. Um forte QI de sangue veio desta caixa de jade. Depois de vê-lo, os discípulos ao redor deles não puderam deixar de exclamar, eles não puderam deixar de invejá-lo. Quem mandou esse lixo ser o amado pelo Palace Lord? A própria Shishuyun saiu especificamente para obtê-lo. Esta é a pílula divina de sangue de dragão, e Tianyun ficou chocado quando viu esta pílula divina de sangue de dragão. Essa coisa é muito preciosa. Pode adicionar muito QI de sangue, já que a própria Shishuyun trouxe isso. Isso definitivamente custa muito. Sim, esta é a pílula divina de sangue de dragão, tome. Deve ser capaz de melhorar muito o QI do sangue do seu corpo. Shishuyun sorriu suavemente, não se importava com o valor desta pílula divina do sangue de dragão. Só queria melhorar a condição de Itianium. Mas Itianium é tocado e seus olhos estavam marejados. Ao longo dos anos, sua tia sempre encontrou muitas ervas medicinais para aumentar seu QI do sangue, mas o efeito não é potente o suficiente para aumentar sua vida útil. Por vários anos, Shishuyun continuou dando a ele uma pílula medicinal com efeito semelhante e agora até mesmo dando a ele uma valiosa pílula divina de sangue de dragão. Não há melhor alegria para mim, além de melhorar a condição do seu corpo, entendeu? Não pense muito nisso. Shishuyun esticou a mão e beliscou seu rosto pálido, levemente puxado para baixo, como uma garota travessa. Sim. E Tianyun assentiu. Ele sabe o que precisa fazer agora. Recuperar seu corpo é a melhor recompensa. Neste momento, um discípulo entrou apressadamente no palácio e disse: Senhor do palácio, uma pessoa da seita do espírito está chegando. Aspas. Alguém da seita espiritual. Shishuyun franziu a testa, e de repente sua atitude mudou drasticamente de apenas um momento atrás, quando ela estava conversando com Itianium. Mas então, imediatamente, ela sorriu para Itianium. Eu vou lidar com algumas coisas primeiro, e você deve descansar um pouco. A irmã Xiaolin também acenou para ele, e ela também teve que acompanhá-la para lidar com essas coisas. Bem, eu entendo. Itianium assentiu e olhou para as costas de Shishuyun enquanto ela desaparecia de sua vista. Ele cerrou o punho e ficou frustrado porque não pode ajudá-la. Quando a seita espiritual chegou, eles querem que sua cota entre em ruínas antigas.
Ele sabia de todas essas coisas, mas não podia fazer nada para ajudar. Eu tenho que tomar esta pílula divina de sangue de dragão e espero poder recuperar um pouco de QI de sangue. E Tianjin guardou esta pílula divina de sangue de dragão. Então se virou e foi para seu quarto. Quando ele saiu para o pátio, 3 figuras pararam e bloquearam seu caminho. Jovem mestre, você pode nos dar a pílula divina do sangue de dragão para nós. Nós só precisamos de um pouco mais de empurrão em nosso cultivo para alcançar o próximo nível. Nos dê a pílula, ela não tem nenhum efeito em você de qualquer maneira, seria melhor dar para nós. Isso mesmo, é melhor dar para nós. Se funcionar, levaremos você para ver o mundo depois. Aspas. Sim, não terá nenhum efeito em você, nada acontecerá mesmo que você tome. Seria melhor para você dar para nós. Aspas. Os 3 à sua frente são discípulos do sexo masculino recrutados. Originalmente, eles não são discípulos do Heaven Jade Palace, eles são de fora da seita. A julgar pelo tom deles, eles estão apenas tratando Tianjin como um lixo, mesmo que não tenha passado tanto tempo eles se tornem discípulos no Heaven Jade Palace. Mas eles sabem que Tianjin é um lixo atrás de uma grande mulher. Ah, se eu disser não. Os olhos de Tianjin estão frios, isso é o que sua tia deu a ele, como ele pode dar para outras pessoas.